Olá pessoal, Matemática Play trazendo para vocês mais 5 questões da prova do Enseja 2008. Questão número 26. O gráfico a seguir mostra a posição S de um carro em função do tempo percorrido por ele. Temos aqui o gráfico. De acordo com os dados do gráfico, esse carro movimenta-se com velocidade constante, porque a cada hora que passa, a posição do carro não se altera. A posição do carro tem um acréscimo de 20 km. A posição do carro tem um acréscimo de 40 km. A posição do carro tem um acréscimo de 60 km. Analisando aqui o gráfico, certo? A função aí que pede a posição do carro em função do tempo, mas ele está pedindo o seguinte, ele está perguntando: esse carro movimenta-se com velocidade constante, por quê? O porquê que ele se movimenta com uma velocidade constante. Certo? Temos aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, 60 km, 80 km, 100 km, e ficará assim. Vamos chamar esse ponto de A e esse outro ponto de B. O ponto inicial nós temos 60 km, certo? Ficará assim. Nós faremos que o ponto A em 1 hora, em 1 hora, ele teve aí um acréscimo de 100 menos o 60. Então 100 menos o 60 é igual a 40. Ele teve um acréscimo de 40. O ponto B 140 km, 140 km menos o 100, certo? Tem 40 km aí de acréscimo. Então ele teve 40 km aqui de acréscimo e mais 40 km de acréscimo aqui, certo? No ponto B. A resposta para essa questão é: a posição do carro tem um acréscimo de 40 km, certo? Essa é a resposta correta. Questão 27. Foi divulgado um estudo de intenções de voto para governador de um estado. Sabe-se que há segundo turno quando nenhum candidato atinge 50%. A simulação revelou os seguintes resultados: candidato A 22%, candidato B 11%, candidato C 33%, candidato D 24%, candidato E 5%. Nulos e não opinaram 5%. Sabendo-se que a margem de erro das pesquisas é de 2% para mais ou para menos, ou seja, essas porcentagens podem ser aumentadas ou diminuídas em 2%. Conclui-se que há empate técnico entre os candidatos A e D, há empate técnico entre os candidatos B e E. O candidato B deverá participar do segundo turno, o candidato D deverá participar do segundo turno. Uma resposta aqui que deveremos analisar e entender, certo? Não precisa de cálculo. O candidato A 22%, o candidato D 24%. Ele diz o seguinte: a margem de erro das pesquisas é de 2% para mais ou para menos. Então, vemos que tem aqui
um empate, pois a margem de erro das pesquisas é de 2% para mais ou para menos. Se o 22% tiver um erro para mais, ele está empatado com o 24% candidato D. E se o candidato D teve erro, teve um erro aqui, e a porcentagem dele é menor, ele empata com o candidato A. Certo? Houve aqui então um empate. Aí ele pergunta: há um empate técnico entre os candidatos A e o D? Nós vemos aqui que sim, né? Mas o que é empate técnico? Empate técnico é um termo utilizado para expressar um empate de dois dados não oficial mais próximo estatisticamente, certo? Então a resposta aí dá, certo? Há um empate técnico entre os candidatos A e D. Questão 28. A gripe aviária provocou uma verdadeira guerra no preço do frango no varejo. O quilograma do produto congelado está sendo ofertado a 0,89 em alguns supermercados do país, preço inferior à média do mercado, que é de 1,29 o quilograma, ou seja, R$ 1,29 o quilograma. De acordo com essas informações, se o dono de um restaurante comprar 150 quilogramas de frango a 0,89 o quilograma, fará uma economia de R$ 40, R$ 50, R$ 60, R$ 70. Vamos proceder da seguinte maneira: 150 vezes 1,29 é igual a 193,50 centavos, certo? Se 150 kg de frango é o equivalente aí a R$ 1,29, igual a 193,50. 150 kg de frango vezes 89 centavos aqui é igual a 133,50. Então, se o dono do supermercado, o dono do restaurante, comprar 150 quilos de frango a 89, onde o preço em média nos outros supermercados é 1,29, certo? Vai custar R$ 133,50. Ele lucrou aqui 193,50 menos 133 é igual a 60. Ele lucrou R$ 60. A resposta correta, letra C, R$ 60. Questão 29. O prefeito de uma cidade localizada em uma região árida construiu um reservatório com as dimensões abaixo para amenizar a falta de água na seca. Temos aqui o reservatório, certo? Um comprimento de 100 metros, né? Uma largura de 15 metros, certo? E um tamanho de 10 metros. A demanda de água da cidade é de 10.000 metros cúbicos mês. É um período de seca. Se for usada apenas a água do reservatório, ela será suficiente para abastecer a cidade por um período de... vamos lá. Então, o prefeito tem o reservatório, certo? E se for usar a água desse reservatório, ele quer saber qual é o período que vai durar aí a água desse reservatório. Se a demanda da cidade é 10.000 metros cúbicos por mês, ficará assim: 100 vezes 15 é igual a 1.500, certo?
A medida em metros cúbicos ela é dada pela área da base vezes a altura, certo? A área da base vezes a altura, a área da base 100 vezes o 15, 1500 metros quadrados é a área da base, certo? E para sabermos aqui quantos metros cúbicos, vamos multiplicar por 10. 1500 vezes 10 é igual a 15.000 metros cúbicos. 15.000 metros cúbicos. Se o mês depende de 10.000 metros cúbicos, certo? Temos aqui no reservatório 15.000 metros cúbicos, então 10.000 equivale a um mês, sobra 5.000. Se 10.000 equivale a um mês, 5.000 equivale a metade de um mês, certo? Considerando que um mês tenha 30 dias, a metade valerá 15 dias. Então faremos assim: 30 dias de um mês mais 15 é igual a 45. A resposta para essa questão é a letra A, inferior a 46 dias. Questão 30. Pedro fabrica artesanalmente 3 tipos de carretéis de madeira para enrolar mangueiras de jardim. Os diâmetros internos dos carretéis 1, 2 e 3 são respectivamente iguais a 10 cm, 15 cm e 20 cm. Diâmetro interno e a mangueira enrolada. Pedro enrolou nos 3 carretéis mangueiras de mesmo comprimento e espessura. O número de voltas necessárias para enrolar a mangueira no letra A, carretel 1 é menor do que o número de voltas para enrolá-la no carretel 2. O número de voltas será menor no carretel 1, que é 10 centímetros, do que no carretel 2. Resposta A, não, pois o carretel 1 terá um número maior de voltas. B, carretel 1 é menor do que o número de voltas para enrolá-la no carretel 3? Não. O número de volta no carretel 1 será maior do que no carretel 3. O carretel 2 é menor do que o número de voltas para enrolá-la no carretel 3? Não. O número de voltas no carretel 2 será maior do que no carretel 3. Agora ele pergunta na letra D. Carretel 3 é menor do que o número de voltas para enrolá-la no carretel 2? Sim, letra D está correta, pois o número de voltas no carretel 3 será menor, pois ele é maior do que o carretel 2, certo? A resposta correta é a letra D. Certo? É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui com nossas 30 questões da prova do Enseja 2008.